Boa noite. Então, vocês viram aí como o caso está repercutindo os exploradores de caverna? Então, vocês viram que foi exibido nessa última semana agora, né? A procuradora convidada pela apresentadora Fátima Bernardes, ela retrata a condenação dos envolvidos, né? E a Fátima Bernardes até fala para ela lá, pergunta para ela se ela condenaria ou não, né? Culpados ou não. Então ela usa uma análise humanista para fazer essa condenação. Ela segue a lei, ela fala que retrata a lei. Ela retrata a lei, mas ela considera os exploradores como uma pessoa que não oferece risco na sociedade. Agora, acredito eu, assim, como a maioria dos meus colegas, creio eu, que se fosse num tribunal, num julgamento, eu, como advogada de acusação, eu condenaria. Porque no artigo, eu condenaria não a morte, tá? Mas sim, eu condenaria eles numa... Não sendo, né, numa análise humanista, mas sim seguindo a lei. Porque no artigo do Código Penal, o artigo 121 no Código Penal, ali diz de 6 a 20 anos de prisão. Só que o juiz, porque no artigo do Código Penal, o artigo 121 no Código Penal, ali diz de 6 a 20 anos de prisão. Só que o juiz, ele pode abaixar, reduzir, né, a pena de uma pena de um sexto para um terço, né, da pena. Então, assim, eu condenaria eles, pois eles estavam em sã consciência dos fatos ali que estava apresentado para eles, né, porque ali foi, para mim, foi um assassinato, sim, né, foi um homicídio, sim. E eles tinham em 10 dias de confinamento. Então, concluo então que eles são assassinos e o Roger, a morte dele tem que ser respeitada, porque ele estava em sã consciência. E eu, como advogada de acusação, eu respeito a lei, né? E de acordo com o Código Penal, condenaria sim, de 6 a 20 anos de cadeia. Olá, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, então, eu assisti sim o programa lá da Fátima, consegui acompanhar, e eu, como advogada, eu ia adorar defender esse caso, né? Porque se já não bastasse, né, o que a mãe tá passando, me dói ver a situação daquela mãe tendo que se expor daquela forma num caso tão trágico como esse. Então, assim, eu defenderia sim a família dos acusados, apesar que ainda não houve o julgamento, então não poderíamos afirmar se são inocentes ou culpados. Mas eu acredito que o ocorrido deu-se, né, pela extrema situação em que eles estavam ali vivendo dentro daquela caverna. E a minha ideia que eu trabalharia em cima seria do artigo 23, 24 do Código Penal. No artigo 23 diz assim: não há crime quando o agente pratica o fato, primeiro, em estado de necessidade, segundo, em legítima defesa e, em terceiro, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, assim, nesse jogo, nesse sacrifício que foi, eu posso falar que, no caso, Roger, sendo ele o escolhido nesse jogo, né, nesse jogo de dados, ele sendo o escolhido, ele acabou contra-atacando, né, porque saberia ele que ele seria o escolhido, ele ia morrer, então quem não tentaria no calor da emoção se defender, né? Então, no caso, ele poderia ter reagido dessa forma e os outros quatro contra-atacaram, tentaram atacar ele novamente e ele acabou morrendo, por que não? Né? E assim, e no artigo 24 ainda diz: considera um estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de um perigo atual.
E como eles dentro daquela caverna, naquela situação, como não poderia ser um perigo que eles estavam passando? Eles tiveram que lutar contra a própria morte. Foi muito difícil o que eles passaram ali e um estado assim de necessidade extrema. Então eu acho que o juiz deveria olhar muito sim esse caso, o tanto que aqueles homens sofreram. E eles não tinham tantas opções, né? Valia ali cada segundo, cada minuto. Então, de fato, houve sim uma morte, né? Mas também houve um contrato hipotético e que se não bastasse tudo que eles passaram lá, ainda aqui fora ainda estão sendo julgados e humilhados da pior maneira possível, né? Então, assim, a minha opinião sobre o caso seria essa. Eu defenderia, sim, a família dos acusados e trabalharia em cima desse artigo, né? Que é um caso de extrema necessidade e legítima defesa também. Ei meninas, quanto tempo, tudo bem? Eu realmente vi os casos, né, dos exploradores de caverna e vi também a repercussão que deu lá no programa da Fátima Bernardes, né? Elas fizeram até uma enquete que se eles são vítimas ou culpados. E eu sei como isso pode influenciar poderosamente no caso jurídico em questão. Eu, como advogada especialista em mídias sociais, sei que as redes sociais, que as mídias, né, a televisão, a internet, os aplicativos, num todo, tem o direito lá consagrado no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, né, que é o direito à livre manifestação de pensamento. E isso é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Mas sei também que a mídia tem, assim, ela causa uma grande repercussão no meio da população. Eles tornam quase um reality show de vida real, infelizmente, em alguns casos. E isso, assim, causa um grande sensacionalismo e pode causar um clamor social, influenciando diretamente no julgamento. Nós sabemos que vai ser um julgamento de júri popular e os jurados podem estar em questão vendo, talvez, o programa da Fátima Bernardes e talvez mudarem de pensamento sobre uma enquete que foi feita. Na enquete, fala que os exploradores são vítimas, não culpados, né? E isso pode se influenciar. Como em outros casos. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas estou vendo aqui em umas pesquisas minhas, a Daniela Pérez, que era filha da Glória Pérez, que foi morta em 1990. Ela foi morta por 18 golpes de tesoura e foi uma situação muito trágica. Houve uma comoção nacional imensa. A Glória Pérez, né, que é autora de algumas novelas da Globo, criou, sabe, uma campanha mesmo para tornar esse crime, para mudar a lei, né, 8.072 de 90, com uma emenda para tornar o crime hediondo, que não era um crime hediondo na época. Mas agora também, em 2006, o Supremo Tribunal Federal falou que é inconstitucional essa emenda. Mas nós sabemos que houve essa emenda por causa desse clamor social, por causa das assinaturas que ela, né, colheu em todo o país e as pessoas apoiaram. Nós sabemos o grande poder da mídia nisso. Eu espero que não tenha influenciado no julgamento e no pensamento dos jurados, do júri popular. Mas vamos ver como é que vai ser. E aí, Anne, o que você fala a respeito disso? Leilane, tudo bem? Oi, meninas aí lindas do direito, tudo bem com vocês? Então, eu também tenho visto como que vem repercutindo muito nas mídias de uma forma bem negativa no meu ponto de vista, sabe? Eu, como juíza, eu defendo muito essa ideia do jus naturalista, embora o positivismo e o realismo também seja muito importante para ter como base até neste sentido de julgamento, né? Então, na minha ideia, eu entendo que eles presos dentro da caverna, eles não estavam submetidos à lei de Neugert. Então, eles estavam no estado de natureza, ou seja, dentro do seu direito natural, né? E assim, o contrato que eles teriam feito na caverna seria válido à luz do direito natural. E eles não poderiam ser acusados de homicídio. A finalidade da norma teria chegado nesse caso
porque o objetivo da norma é preservar a própria vida. Então tiveram que abdicar de uma para se preservar as outras. Foi um caso muito triste, né? Porque quem perde sempre sente mais. No caso da família do Etimóteo, né? Que perdeu a sua vida, a sua liberdade, né? Enfim, eu acredito muito que o posicionamento com relação a esse caso diante a psicanalista foi muito sensato o que ela falou no programa da Fátima Bernardes, uma vez que ela é a favor também da vida, mas que ela entende que eles estavam como ser irracional. A necessidade fez com que eles tiveram essa ação. Então, eles perguntavam toda hora, faziam uma pergunta para quem estava lá fora, socializado. Até que eles fizeram essa pergunta e não tiveram resposta. Então, uma vez que eles não tiveram essa resposta, eles foram com relação ao seu intuito. Com seu intuito à vida, com seu intuito a se preservar. Eles fizeram um contrato, né? Esse contrato ele tinha legitimidade ali dentro do seu estado natural. Não tinha como simplesmente saírem de lá no final desse julgamento, né? E serem condenados à forca. Eles perderam a sua vida, a sua dignidade em explorar uma caverna. Sendo que não foi apenas um que perdeu a sua vida, né? Foram 11 que perderam a vida. Embora 10 fosse por outro estado natural. Quando eles desceram, a terra desceu, deslizou. Então, todos foram pelo seu estado natural. Não que eu seja a favor, deixo claro isso para vocês, que eu não sou a favor de uma pessoa tirar a outra vida da outra, né? Tirar a vida do colega nesse sentido. Não é isso que eu estou falando, até mesmo porque a minha parte cristã não me deixaria reagir dessa forma. Mas dentro de um estado de natureza, a pessoa fica irracional. Quem sabe dizer o que eles não passaram lá, né? As suas necessidades. Então, assim, essa situação, né? Se ela tivesse acontecido no Brasil, ela estaria enquadrada numa excludente de licitude. Então, assim, expressamente prevista no Código Penal, e essa excludente de licitude não é exatamente a legítima defesa, não, mas é chamado de estado de necessidade. Então, observamos que o estado de necessidade do ser humano faz com que tenha ações, né? Embora algumas sejam condenadas de forma racional, acredito eu que a finalização desse processo foi totalmente racional. Acredito que eles não tiveram como base ponto do que realmente é ser humano. Não tiveram. Não tiveram como base do que eles passaram lá dentro, o que realmente aconteceu. Então, eu sou totalmente contra os posicionamentos da mídia, ao posicionamento da procuradora, como que a mídia coloca de uma forma tão melancólica uma história, trazendo para a sociedade, no horário de 10h30 da manhã, um programa assim tão, vamos dizer, etiquetado, com coisas tão interessantes, trazer um caso tão triste e mal julgado como esse. Enfim, rasga o verbo mesmo, que tem que falar, mas só para falar que eu acho muito importante que o realismo e positivismo são fontes básicas do direito, não podemos deixar passar essa questão, mas eu sou totalmente justnaturalista, sim, nesse caso. Um abraço, meninas!